quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te vestimos, ou nu, quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te, enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 ao 46. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras aqui no canal Trabalho Missionário. Horas 55 minutos. Daqui a pouco, às 9 da noite, o pastor Eliezer Pereira de Freitas vai estar aqui para orarmos juntos. Daqui a pouco, a oração do Monte das Oliveiras, aqui no canal Trabalho Missionário.
A partir de agora, a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Hora certa. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Agora são 20 horas e 58 minutos. Nós vamos orar daqui a pouco, vamos fazer a oração do Monte das Oliveiras. Boa noite para Ivane, ela diz aqui boa noite, pastor Eliezer. Boa noite também para o irmão Anderson, ele diz boa noite, pastor, do trabalho acompanhando a transmissão. Que coisa boa, né? Vamos para mais uma oração do Monte das Oliveiras. Eu queria ler um versículo aqui do Evangelho e deixar esse verso das Escrituras para que você possa meditar no que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 26. E olhando Jesus para eles, disse-lhes: com homens isso é impossível, mas com Deus tudo é possível. Glória a Jesus. Que coisa boa, né? Sabermos disso. Com o ser humano é impossível, mas com Deus tudo é possível. Se nós estivermos com Deus, se nós estivermos na fé, estivermos servindo a Ele, né? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Agora estão faltando 1 minuto para as 9 horas. Nós temos um pedido de oração aqui da Maria Teles, lá de Mariápolis, São Paulo. Vamos ouvir. Não sei, pastor, o que está acontecendo, mas as coisas aqui estão se jogando sozinha. As coisas do ventilador assim, de repente começou a estourar tudo. Me arrepiou do pé à cabeça. E sei lá, eu tô sentindo que tem coisa ruim aqui dentro, pastor. Na minha casa quem habita, pastor, é o Senhor Deus. Eu já pedi para ele jogar por terra tudo que tem de ruim aqui dentro da minha casa. Mas tá, não sei. Eu sinto que ainda tem algo ainda no ar. Nós vamos orar aí pela libertação em favor da Maria Teles, lá de Mariápolis, São Paulo. Agora nós temos um pedido de oração aqui da Nilzete, lá de Pracinha, São Paulo. Bom dia, pastor Eliezer, bom dia, tudo bem por aí? Tô mandando esse áudio para pôr o meu nome do meu irmão na oração, né? Praticamente, simplesmente mais uma vez, separou da mulher, né? Que peço oração para ele, que ele tenha calma, né? Para ter calma, para não ir atrás mais daquela infeliz, porque ela já falou para ele, se ele perturbar ela vai pôr ele na cadeia, mas Deus não vai dar esse gosto para ela, não. Então, é o nome dele aí na oração, Marcos de Santana, né? Ele viver em paz na vida dele. Deu certo, deu, não deu, dá a pensão da neném e acabou-se, pronto, mais nada. E deixa ela se lascar para lá. É o nome dele na oração. Hoje ele veio embora para casa, 9 horas da noite. Eu nem vi, porque eu tava dormindo, também tava com torcicolo no pescoço. Mas graças a Deus melhorou. Aí ele foi trabalhar daqui. O nome dele na oração, porque ele tenha paz e tenha fé em Deus. Que fica tranquilinho no serviço dele, que não vai atrás daquela infeliz. Que ela já falou, se ele for atrás dela, ela vai pôr ele na cadeia. Você está ouvindo a oração do Monte das Oliveiras, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas.
Pois bem, agora são 21h02, né? Nós vamos orar aí, nós ouvimos 2 pedidos de oração aí, da Maria Teles, lá de Mariápolis, São Paulo, e também da Nilzete de Pracinha, São Paulo. A Maria, lá de Mariápolis, né? A outra Maria, né? Maria José Bassi. Ela diz: boa noite, pastor. Boa noite, Maria. Pois bem, 21h03 é momento da oração do Monte das Oliveiras, nesse sábado, dia 18 de abril de 2026. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 12 ao 14. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em tempo real, ao vivo. Esta oração que estamos fazendo não é uma gravação, Senhor. Não, estamos aqui ao vivo mesmo. Estamos, meu Deus, orando juntamente com todos esses nossos irmãos e irmãs. Por que eu digo irmãos e irmãs? Porque nós temos fé no Senhor. E se temos a mesma fé, nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Senhor, nós estamos aqui para pedir ao Senhor a Tua proteção, para pedir a força que vem do Senhor. Nós temos um objetivo nessa vida, que é Te servir, é Te agradar. Nós não pedimos para nascer, Senhor. Nenhum de nós pedimos para nascer. Isso indica o quê? Que a nossa vida não é nossa, a nossa vida é Tua. O Senhor nos deu a vida quando nós não existíamos. O Senhor quis que nós existíssemos. E podemos dizer que é bom demais existir, é bom demais viver. Meu Deus, se pudéssemos escolher quando não existíamos, obviamente que escolheríamos entre não existir e existir, escolheríamos existir. E o Senhor nos deu esse privilégio de viver, de estar vivos. Todos nós, por mais que alguns de nós possam estar passando por lutas terríveis, momentos de injustiça, de dor, de sofrimento, mas nós temos o privilégio de estarmos vivos. Senhor, nosso Deus, o Senhor tem nos livrado do mal, porque se o Senhor não nos livrasse do mal, de repente nós não estaríamos aqui orando nesse momento. Muitas vezes o Senhor nos livra de coisas que nós nem ficamos sabendo. Nós vamos saber um dia na eternidade. Quando nós chegarmos no céu, eu acredito que o Senhor vai nos revelar de quanta coisa ruim o Senhor nos livrou. E muitas vezes nós nem ficamos sabendo. Senhor nosso Deus, uma coisa é uma realidade. Nós não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma. Nós só precisamos orar, apresentar os nossos pedidos a Ti, e isso não é uma coisa difícil. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos orar dia e noite. Isso não é difícil.
Se nós pensarmos que todo dia nós almoçamos e jantamos, todo dia nós tomamos café, todo dia nós tomamos banho, todo dia nós escovamos os dentes, todo dia nós temos que deitar e dormir, pelo menos um pouquinho. Todo dia vamos para o trabalho. No caso da dona de casa, tem os seus afazeres domésticos. Todo dia tem que lavar a vasilha, tem que lavar a roupa, tem que fazer a comida, tem que limpar a casa. Nosso Deus, tem coisa que nós fazemos todo dia. E são coisas boas. E quando nós estamos com saúde, podemos fazer isso, nós agradecemos ao Senhor por podermos fazer isso. Cuidamos do lado material da nossa vida. Obviamente que todo dia temos que cuidar do lado espiritual da nossa vida também. Então o que o Senhor requer de nós é que nós venhamos clamar, orar dia e noite. Isso não é difícil, não. Nós estamos aqui orando. Não é difícil fazer o que nós estamos fazendo. Obviamente que a carne é fraca para a oração, para as coisas espirituais. Mas o teu Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas para que nós possamos continuar firmes, orando, buscando a tua face, Senhor. Eu quero, Senhor, nesse momento, pedir em favor de cada um destes que estão me ouvindo nesse momento, estão participando dessa oração. Eles poderiam estar ouvindo outra coisa que não fosse essa oração. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão orando comigo aqui agora. Eu lhe peço, Senhor, dá saúde para cada um. A saúde é um bem que não há dinheiro que pague. O quanto é bom estar com saúde, não estar sentindo nenhuma dor. Então dá saúde perfeita para cada um, Senhor. E não é só saúde no físico, não. Saúde mental também. Dá saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual para cada um que está me ouvindo. Senhor, que esta noite seja uma noite iluminada para todos que participam dessa oração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Acerte o seu relógio, minha amiga, meu amigo. 21h11 deste sábado, né? Graças a Deus. Você que trabalhou a semana toda, você que está trabalhando ainda, você que amanhã está de folga. Que Deus abençoe a todos. Abençoe essa noite, abençoe o dia de amanhã. Se Deus nos der vida e saúde, que possamos levantar fortalecidos pela força de Deus. Nós vamos nesse momento para as explicações do Apocalipse de hoje. É apenas 5, 6 minutos no máximo aí. Vamos trazer uma palavra da parte de Deus, as explicações do Apocalipse, e depois vamos encerrar a transmissão. Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Meu amigo, minha amiga, você já ouviu falar no amor da verdade? Talvez você não tenha ouvido essa expressão ainda, mas se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10, você vai ler o seguinte: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, Paulo
ele está falando aqui no contexto a respeito da vinda do anticristo. Ele virá no tempo da ira. Ele virá no dia da vingança do nosso Deus. Ele faz parte de um juízo que Deus vai enviar a este mundo, que é o juízo do engano. Então ele vem com todo engano. E esse juízo é para quem está perecendo por não ter recebido o amor da verdade para se salvarem. Agora, o que é o amor da verdade? Tem uma definição para o amor da verdade que nós encontramos onde? No Apocalipse. Se você ler em Apocalipse capítulo 22, 17, está escrito o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Sabe o que é isso aqui? Isso é o amor da verdade. O Espírito é quem? O Espírito Santo. E a esposa? É a esposa do Cordeiro, que é a igreja. O Evangelho, ele é pregado pela esposa aqui nessa terra, sob o poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, sob o revestimento de poder. O Espírito Santo e a esposa estão dizendo hoje, vem, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse é o convite e esse é o amor da verdade, definido aqui no Apocalipse. Só que muitos não querem receber o amor da verdade para se salvarem. Então vai chegar um momento, e pode ser ainda hoje, que Jesus vai tirar, vai afastar o espírito e a esposa dessa terra, através do arrebatamento. Então vai vir o engano da injustiça para os que perecem, para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os juízos do Apocalipse não são para a esposa, para a igreja, para os salvos. São para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso que nós falamos outro dia, mostramos aqui que o primeiro cavalo que sai é o cavalo branco, que é o anticristo, que é o engano. Deus vai enviar o engano, é um juízo contra aqueles que rejeitam a salvação. Mas graças a Deus não é assim conosco, né? Nós não rejeitamos a salvação. Que coisa boa, né? Que privilégio sabermos que nós não endurecemos o coração, não fizemos do nosso coração um coração de pedra para rejeitar a salvação que Deus dá. Olha, geralmente, para terminar essa explicação, ninguém rejeita ou deixa de receber uma coisa boa. Se alguém chega para a pessoa e diz, você quer aqui R$1.000? Você quer aqui uma comida bem feita? Você quer aqui essa roupa nova? Quem é que vai rejeitar? Ganhar um presente, não é verdade? Quem que vai rejeitar? Quem que vai deixar de receber? A pessoa em sã consciência. Mas Deus está oferecendo a salvação, que é a coisa melhor e mais importante para as pessoas. E muitos têm rejeitado. Muitos não querem ser salvos. Essa é que é a realidade. E o que Deus vai fazer? Vai obrigar a pessoa a ser salva? Obviamente que não, né? Agora, quem não for salvo vai perecer. Meu amigo, minha amiga, eu deixo essa explicação aqui sobre o amor da verdade, que é o Espírito e a esposa, o Espírito e a noiva do Cordeiro dizendo, vem, quem tem sede, beba de graça da água da vida. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Graças a Deus. Pois bem, nós vamos terminar essa transmissão nessa hora. Estamos terminando até um pouco mais cedo hoje. Amanhã, domingo, estaremos aqui se Deus quiser. Essas explicações do Apocalipse, eu estou cortando essas explicações aqui, esse áudio,
E eu estou colocando só a explicação do Apocalipse no outro canal do trabalho missionário, que é Edificar, Exortar e Consolar. Então, quando você quiser ouvir, então é só você me pedir no WhatsApp o link, que eu lhe mando o link do canal Edificar, Exortar e Consolar. Eu tenho colocado esses cortes aqui das explicações do Apocalipse lá. 21 horas com mais 18 minutos. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararão, e sararão. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararão, e sararão, e sararão, e sararão. Você acabou de ouvir a oração do Monte das Oliveiras. Volte a nos sintonizar neste canal amanhã às 9 horas da noite.